Olá pessoal, mais um vídeo no canal Vene Casagrande, vídeo com informações do Flamengo, que após a folga da última segunda-feira, se reapresentou na manhã dessa terça e deu continuidade à preparação para a final do Campeonato Carioca. E o Vitor Pereira tem boas notícias, nós vamos falar sobre isso, vamos atualizar a situação também do Arrascaeta. E aí, Arrascaeta, como é que tá? Preocupa ou não preocupa para a final do Campeonato Carioca? Lembrando que será a primeira final nesse sábado, 8h30 da noite. E tem também algumas declarações do Marcos Braz sobre o grupo do Flamengo na Libertadores, na fase de grupos. Nós vamos comentar isso aqui, uma informação importante, tá? Que pouca gente sabe sobre a Conmebol. Cada vitória dará um prêmio em dinheiro alto, valor altíssimo, que no fim das contas, quase 10 milhões de reais. Eu vou explicar isso para vocês já no vídeo de agora. Mas antes, pessoal, quero falar da KTO, a melhor casa de apostas esportivas do Brasil. Lá você vai encontrar tudo que você quiser, não só futebol. Agora, com o sorteio da fase de grupos da Libertadores, muita gente me mandou mensagem: Vene, quero fazer aposta, o grupo do Flamengo é moleza. Como que eu faço? Eu falei, vai lá na KTO, lá você vai encontrar tudo, eu tenho certeza que você vai gostar. E eu vou dar mais uma boa aqui para vocês. Utilizando o código VENE, você terá direito a bônus. É isso mesmo, olha que moleza que vocês vão ter. O que está mais mole? Esse bônus, esse prêmio aí para vocês fazerem a aposta, ou o grupo do Flamengo na fase de grupos da Libertadores? E aí, vão perder tempo? Corre lá na KTO. Poxa, Vene, também quero apostar no Campeonato Carioca. Tem lá. Quero apostar no Campeonato Gaúcho. Também tem lá. Tem muita coisa lá. Corre na KTO e utilize o código VENE. Beleza, pessoal? Vamos para as informações? Vamos lá. Ontem teve o sorteio da Libertadores e o grupo do Flamengo, o grupo A, ficou da seguinte maneira: Flamengo, Racing da Argentina, Alcás do Equador e Nublense do Chile. Pois é. Muita gente. Vamos lá. Eu vou ser sincero, tá, galera? Eu vou fazer uma análise aqui rapidamente do grupo. Dentro das possibilidades que o Flamengo poderia pegar nesse sorteio, um grupo moleza. Mas precisamos fazer uma análise mais ampla dessa situação. O Racing não vive um bom momento no futebol argentino, mas é um time argentino, um time chato de se enfrentar na Libertadores. Inclusive, recentemente eliminou o Flamengo de uma Libertadores. O Alcás, além de ser no Equador, viagem longa, mais de 6.500 quilômetros, viagem longa, ainda terá altitude, pois é, de 2.850 metros. Esse adversário, para mim, fora de casa, será o problema para o Flamengo nesse grupo aí. E tem o Nublense do Chile, que eu vou ser sincero, para mim é uma incógnita. Eu vou ter que pesquisar com jornalistas chilenos para saber como que é o Nublense, para saber como está o Nublense no futebol chileno, para depois trazer para vocês. Mas acho que desses três aí, o Nublense é o mais fácil. Não tem altitude, não é um time tradicional em Libertadores, pouco conhecido inclusive, mas a primeira parada do Flamengo será em Quito, tá bom? Logo na próxima semana, ou seja, depois do primeiro jogo da final do Campeonato Carioca. Como eu já disse para vocês, mais de 6.500 quilômetros que o Flamengo vai percorrer e uma altitude de 2.850 metros. Pois é, complicado. E o Marcos Braz deu entrevista aos colegas da ESPN falando sobre o assunto. Ele disse: acho que o grupo não é ruim. O único fato que dá desconforto é que a gente vai ter que sair para o Equador entre as duas finais do estadual. O jogo é na altitude. Temos 6 horas de viagem, mas o Flamengo não pode reclamar. Sobre isso, assim, a gente precisa ser bem franco. Nos últimos anos aí, o Flamengo sempre indo para Quito e nunca jogou bem, nunca fez uma partida absurda em Quito. Não sei se por conta da altitude, enfim, mas é a verdade. Marcos Braz também disse: nesses 4 anos estivemos em 3 finais. Na única final que não chegamos, nós não passamos por eles, o Racing. Acho que é até um atrativo para chegarmos a esse grupo e termos a oportunidade de uma boa revanche. Não na síntese da palavra, mas acho que o futebol é isso. Vamos ver se dá certo e se temos mais sorte. Caímos para eles nos pênaltis. Tomara que o Flamengo tenha mais sorte agora. Ele também falou: se você fizesse uma análise do que a gente poderia pegar, o Flamengo ia jogar ou na Bolívia ou na Venezuela. Enfim,
Vamos jogar no Equador. Impressionante como a gente jogou no Equador nos últimos 4 anos. Caímos em fase de grupo no Equador, depois ia para o sorteio e caía no mata-mata no Equador. Agora, nas últimas 2 vezes em que fomos campeões, passamos pelo Equador. O Equador sempre bem-vindo e sempre vai morar no coração de todos nós. Olha o Marcos Braz aí olhando o copo meio cheio, ao invés de olhar o copo meio vazio. Ele, para finalizar, disse: seria um sonho jogar a final no Maracanã. É a casa do Flamengo, é o templo do Flamengo de grandes conquistas. Acho que 80% ou 90% da história do Flamengo foi escrita ali. Tomara que a gente tenha sorte e possa estar no Maracanã em mais uma final. E se Deus quiser, ser campeão. Para quem não sabe, a final da Libertadores esse ano será no Maracanã. Já está definido isso, a Conmebol já divulgou, já anunciou. Acho que pouca gente não sabia disso ou não lembrava. Uma curiosidade que pouca gente sabe, isso é fato, até porque eu soube ontem isso. Cada vitória na fase de grupos dará 300 mil dólares. Isso dá R$1,5 milhão na cotação de hoje. Ou seja, se ganhar todos os jogos da fase de grupos, o Flamengo pode receber 9 milhões de reais. Muita gente vai falar assim: nossa, Venê, 9 milhões de reais não é muito. Mal comparando, o Marinho hoje no Flamengo, ele custou 7 milhões de reais. 9 milhões de reais você faz uma contratação. 6 milhões de reais custou o Richard Rios, que já foi do Flamengo, estava no Guarani, ao Palmeiras. Então, 9 milhões de reais você faz uma grande contratação, não. Uma boa contratação para reforçar o elenco. Estou dando um exemplo. Não estou querendo dizer que se o Flamengo ganhar todas as partidas e faturar esses 9 milhões de reais, o Flamengo vai fazer uma contratação com esse dinheiro. Mas é só para vocês terem noção que o valor é muito satisfatório, tá? E eu acho importante o Flamengo conseguir essas vitórias na fase de grupos. Mudando de assunto, vamos falar do treinamento do Flamengo nessa terça-feira, porque teve boa notícia. Gabigol, enfim, apareceu no campo para treinar com o restante do grupo do Flamengo. Essa foi a primeira vez que o Gabigol foi a campo desde que o time voltou a treinar após a semifinal diante do Vasco. Vocês vão se recordar que o camisa 10 na ocasião saiu aos 14 minutos do segundo tempo. O Flamengo na ocasião não disse se foi por alguma dor muscular, se foi por alguma lesão, não falou nada. Desde que o Flamengo voltou a treinar, o discurso oficial do Flamengo está passando por um reequilíbrio muscular. Hoje ele foi a campo, fez alguns trabalhos em separado junto com o Varela, que é um jogador que esteve recentemente no departamento médico por conta de um problema no pubis. Então fica aí a boa notícia. Gabigol, portanto, voltando a treinar. A notícia ruim é que a Arrascaeta não apareceu no campo. E hoje é terça, ou seja, o Flamengo tem mais quarta, quinta e sexta, mais 3 dias para treinar. Preocupa muito, porque o tempo é muito curto. Por que o tempo é curto? Gente, assim, eu não sou treinador, né? Muita gente que assiste aí também não é treinador. Mas como que você vai colocar a campo, num jogo, numa final, numa decisão, um jogador que está há mais de 10 dias sem treinar com os demais jogadores? Isso é muito difícil de acontecer. Eu não vou dizer que é impossível, porque do Vitor Pereira a gente pode esperar tudo. Mas é muito difícil isso acontecer. Então é torcer para o Arrascaeta aparecer no campo nessa quarta-feira e quem sabe ele ficar à disposição do técnico Vitor Pereira na primeira final do Carioca. Lembrando que o segundo jogo é no outro final de semana, no domingo, 6 horas da tarde. Então, galera, fica aí essa boa notícia do Gabigol e a torcida para o Arrascaeta se recuperar. O zagueiro Pablo está fora do primeiro jogo da final do Campeonato Carioca, não vai se recuperar a tempo do problema muscular, foi um grave problema muscular, inclusive, de grau 2, que ele sofreu recentemente. O lateral direito Mateuzinho só volta, pode até voltar antes de terminar o primeiro semestre, mas vai demorar muito ainda para ele voltar. E o volante Eric Pulgar, que ainda também não tem prazo de retorno. O Bruno Henrique, galera, continua treinando com o grupo normalmente. Acho muito difícil ele ser relacionado para esse primeiro jogo da final do Campeonato Carioca e também para o segundo jogo, a ver. Mas, pelo que me falam no Flamengo, estão tentando deixá-lo pronto para o técnico Vitor Pereira, para já a primeira fase aí de grupo, a fase de grupos da Libertadores e o início do Campeonato Brasileiro. Torcer para ele voltar voando, e ele voltando voando. Estou curioso para ver o que o Vitor Pereira vai fazer com o Bruno Henrique, em que posição vai colocá-lo. Beleza, galera?
Tamo junto, não deixe de se inscrever no canal, ativa a notificação, compartilhe o vídeo com os amigos, com as amigas e ajude o canal Vene Casagrande a crescer cada vez mais. Conto com a sua colaboração, qualquer ajuda será super bem-vinda. Tamo junto, um beijo, um forte abraço e fui!